Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React Plus, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí falando da classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil e já se programando aí também para a próxima partida, que será contra o Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida que acontece neste domingo, são duas partidas, né? A ida e depois tem a volta. E o Vasco vai jogar essas duas partidas aí para garantir a classificação à grande final do Campeonato Carioca 2024. Antes de soltar o vídeo aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Cruz Maltino, você encontra aqui no nosso canal Vascão React Plus. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Los primeros 45 minutos melhores de que a gente está acá en Vasco. Y después aconteció que quisimos entrar en un juego que a gente falou que no tiene que entrar, que es en el de golpe a golpe, y terminamos sufriendo. Terminamos sufriendo y el segundo tiempo no gustó de nada. Mas hay que seguir mejorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. Você ve que o time está trabajando hace 7 meses y llega a un nivel de lo que a gente gosta y de lo que a gente está trabajando para eso, y después hacemos un segundo tiempo totalmente diferente, nos gosta. Entonces la clasificación está bien, mas a gente tiene que mejorar y tenemos que mantener ese primer tiempo durante los 90. Entonces no ficamos, nós como entrenadores no ficamos contentos, porque más allá de la clasificación, porque otro Vasco, otra mentalidad. En otro momento esto se podía conmemorar, pero a gente no gosta de ganar así, porque hicimos mucho para ganar de otra forma. Entonces eso es lo que te deja un poco chateado. Entendi, perfeito. Tá aí, Emiliano Dias falando sobre o sofrimento do Vasco para ficar com essa vaga. O torcedor tá no direito dele de comemorar, chegou na terceira fase, não acontecia isso há bastante tempo. O Vasco tem um retrospecto recente de Copa do Brasil que deixou o torcedor bem chateado, mas ele é muito lúcido, né? Desde 2019. É. Chegaram na semifinal também, né, de Carioca, junto com a passada de fase. Mas a entrevista, para mim, esse recorte que fizeram aí, é o resumo do que se viu mesmo. Pô, começa animador, 20 minutos, marcaram até tem um gol que foi 1 minuto e não sei quanto, lá e 50 tocando a bola para não sei o quê, maravilhoso. Esse gol aí, esse aí, tal. Aí até o cronometraram, tava tudo maravilhoso. E de repente, por muito pouco, a coisa não desandou. Gol do Piton ali, que estava regular, né? Que teve um questionamento ali, se alguém empurrou e tal. Se na verdade empurrou, foi o jogador do Água Santa, que se não fosse gol, então seria pênalti. Então, assim, o gol foi legal. Muita confusão, né? Muita confusão, desnecessário, um tempo, 16 ou 17 cartões amarelos. Bravo, 17 amarelos e 3 vermelhos. Então, muito mais pro Água Santa do que pro Vasco. Aquela atitude do Neilton no final do jogo, dizendo que vai na casa do Medel para brigar com ele, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Isso não existe, parece coisa de escola, né? Deus me livre, estão falando de futebol profissional. Eu sei onde você mora, hein? Eu vou lá te pegar e tal. Que isso? Eu não sei nem se ele aguenta um cara a cara com o Medel também, não. Mas tudo bem, não é o caso, a atitude é horrorosa. E é isso. A entrevista dele resume mesmo. Ó, não é esse Vasco que a gente quer o Vasco. Ele fala ali em 45, todo o primeiro tempo, mas não foi todo o primeiro tempo, né, Pascoal? É aquele minuto. Eu tô dando 30 minutos, hein? Que fizeram os 2-0. Já saiu o gol do... Mas você comentava aqui que eles têm um pouco de culpa, eles que eu digo a comissão técnica aí, porque as mexidas não te agradaram. No segundo tempo, as mexidas, para mim, elas promoveram a facilidade do jogo do Água Santa. Tira um zagueiro, tira um volante. Aí a intenção é, como o time estava muito recuado e não é o estilo que os treinadores do Vasco, né? O Ramon, que é o treinador principal, não gosta, e o filho dele, o Emiliano, também não gosta. Ele começou a rechear o time com jogadores de ataque, para tentar ter uma mobilidade ofensiva, tentar ter presença ofensiva. E aí foi abrindo espaço no meio-campo.
O time do Água Santa é o vice-campeão paulista, gente. Não acabou o Campeonato Paulista ainda. Esse é o time que foi vice-campeão no ano passado. Ganhou o primeiro jogo da final do Palmeiras. Não está jogando contra o time do Bala Mistura. Né? Não está jogando contra o meu time lá na Várzea, que é o Bala Mistura. Está jogando contra o time que é vice-campeão. Vice-campeão paulista. Que tem um time montado. Os caras sabem se posicionar em campo. Também com essas alterações feitas, depois no final ele começa a botar um pouco mais para trás. Que viu que abriu muito o time, tomou um impacto de 2 gols, empatou o jogo. Vai é porque o primeiro gol do Água Santa saiu no primeiro tempo. E logo que rolou o melão no primeiro tempo, já já sai o segundo gol do Água Santa. Segundo tempo. Rolou o melão no segundo tempo, pimba, saiu o gol do Água Santa. Aí vira aquele banzé do gato, né? Corre pra cá, um quer saber, outro que não quer. E aí vira aquele negócio todo, aquela confusão toda. E aí você olha pra torcida, tá naquela angústia. Você já viu o torcedor do Vasco quando empatou o jogo? Desesperado, lógico, na arquibancada. Nossa! E quando faz o 3-2? Vem um filme de 2019. 19 pra cá. Eu fico pensando assim, o torcedor do Vasco, hein, Djalma, ele deve estar pensando agora assim, eu acho que tem 2 maneiras, né? O viés positivo, não perde há 8 jogos, é um Vasco que encontrou uma maneira de jogar e manteve o Ramon. Esse é um lado. Agora, o Vasco que tomou o sufoco que tomou ontem, esse assusta o torcedor. E aí, assim, a gente consegue dizer qual é o Vasco que está desenhado para a temporada diante dessas 2 coisas antagônicas, né? Assim, 8 jogos sem perder, um sufoco em casa para se classificar, Djalminha. Dani, esse negócio de 8 jogos sem perder, é mais ou menos o que o Emiliano falou. A gente tem que ver o rendimento. Eu acho que o torcedor do Vasco, depois desse jogo, ele, lógico, uma sensação de alívio, né? Porque conseguiu a classificação. Mas e o futuro? Futuro, com certeza, esse torcedor está preocupado. No domingo já vai ter uma prova de fogo. Esse time do Nova Iguaçu superior, acho que até esse do Água Santa, está jogando muito bem. Mas eu acho que assim, o Vasco tem um padrão de jogo e nesse jogo destoou muito, principalmente na segunda parte. O time não caiu de rendimento fisicamente, mas recuou. O Água Santa realmente foi para cima, dominou. E eu vejo para um futuro a situação preocupante. Eu acho que o Vasco ele precisa, assim, o Payet ele tem a capacidade de organizar o time, mas ele precisa de jogadores ali no meio de campo de experiência para organizar esse time, que o Vasco ele desorganiza muito rápido. Ele vinha jogando bem, começou bem e depois desorganizou completamente. Então, assim, para o futuro, eu acho que o Ramon detectou, ninguém saiu satisfeito, mas é preocupante sim, porque conseguiu a classificação, mas uma outra equipe mais forte não perdoa e mata o Vasco como jogou nessa segunda parte. Vai ter muitas equipes mais fortes. Nem comemorou, né? O Ramon nem comemorou, acabou o jogo. Também não deu nem tempo, né? Porque acabou o jogo, o pau cantou, não tem outra maneira para falar isso. Não tinha acabado ainda. Então, a briga saiu quando saiu o terceiro gol do Vasco. Já começa a briga do João. Antes. Porque o Neilton tinha saído e o João tinha saído. E aí já começam a briga. Essa é a parte final da briga. É o final da briga, lá fora. Esse já é um chamando o outro. Onde é que você tá? Vou te encontrar lá, o Neilton falando que vai querer encontrar o Medel e tal. Tinha lá, essa confusão, essa confusão desnecessário. Vou né, lá gente? Na sua casa, diz ele, Pascoal. Acho tudo muito desnecessário. Eu e Mauro, você também, e o Djalminha era de um tempo que acabou no campo, ficou lá. Porque daqui, a gente não sabe se daqui a alguns meses, eles vão estar jogando, alguém vai estar jogando junto com alguém em um outro time. Porque é assim o futebol, né? E fica é uma situação, assim, vergonhosa. Mas, lembra que eu disse aqui outro dia? Todos os dias a gente tem uma folha em branco para escrever uma história nova e bonita no futebol brasileiro, mas a gente insiste nos mesmos erros. Agora o Nova Iguaçu, com o segundo tempo, ficou animado. Com o primeiro tempo, ele não aguenta o Vasco. Mas com o segundo tempo, ele deve ter pensado assim, tá vendo? Dá para encarar. Acho que a preleção do time lá, do técnico em Nova Iguaçu, vai se mostrar só o segundo tempo. Olha aqui, onde eles erram aqui. Aqui como se desorganiza, para animar mais o Nova Iguaçu. Considera o Vasco ainda favorito, etc. Mas o segundo tempo preocupa o torcedor. Fala, se jogar desse jeito aí, tomar 3 gols, 2 gols, Carlinhos inspirado, depois não vira.
Agora, se jogar aí, eu acho que a tendência é voltar a jogar mais do que jogou no começo, do que no final, ainda mais das conversas. Eu digo que o técnico não quis participar ali, de abraçar ninguém, não sei o quê. Ele ficou contente porque, passamos nos pênaltis, né? Porque nos pênaltis foi até uma goleada, né? Foi incrível. Mas ele não estava feliz com o que havia visto no segundo tempo. E o filho que dá a entrevista aí, ele fica de costas. Tem disso no futebol, ele não quer ver os pênaltis. Mas ele teve uma atitude muito bonita na hora da briga dentro do campo. Ele foi o primeiro a separar, ele foi o primeiro a tirar os jogadores do Vasco. Ele apareceu lá, o Emiliano, ele se esforçou para evitar um problema maior. Sim, até porque tinha preparador físico, Vasco, né? Pessoal da comissão técnica do Vasco ali, no emaranhado da briga, inclusive foi expulso depois. Ô, Djalminha, para te ouvir sobre esse... Você já falou que o Nova Iguaçu tem um nível acima, talvez, do Água Santa. Eu concordo com você, assim, o campeonato que fez o Nova Iguaçu no Carioca foi bastante expressivo. Agora, claro que no Vasco estão esperando o primeiro tempo e não o segundo, né? Só para dar uma projetadinha aí nesse final de semana e falar da briga também, se você quiser, porque... Não, da briga não tem muito o que falar, né? Eu acho que, como o Pascoal falou, ali dentro de campo você tá sangue quente, tá discutindo, tá brigando, lutando pelo seu ganha-pão, quer ganhar o jogo. Às vezes você se exalta, discute, mas acabou. Eu sempre falei, eu era forte dentro de campo, fora de campo não, fora de campo acabou. E não tem essa do que igual o Neilton aí, de sei onde você mora, vou na sua casa, não tem nada disso, tem que esquecer. Agora, em relação ao jogo de domingo contra o Nova Iguaçu, sirva de alerta, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu ontem com o Vasco, mas esperamos que tenha sido um relaxamento em função de ter feito 2-0, mas que sirva de lição para não acontecer isso de novo. Eu acho que no jogo de domingo a decisão, são 2 jogos, né? Mas é importantíssimo sair bem na frente, mas eu acho que sirva de lição, porque se acontece com o Nova Iguaçu na Copa do Brasil meteu 8 outro dia. Bem lembrado. O Léo Jardim, que passou a noite no hospital, porque nasceu a filha, ele não dormiu direito. Aí o Vasco falou, pô, você quer ir pro jogo? Ele quis ir, foi muito elogiado por isso e tal. E foi bem. E acaba pegando pênaltis e tal. E saiu daí, voltou. Só que me chamou a atenção na entrevista dele assim. O repórter foi para dizer exatamente isso. Pô, o que houve no segundo tempo? Pô, o Vasco que parecia um, acabou outro e tal. Ele falou, não vou falar de erros, eu vou falar de resiliência. A gente não desiste nunca. Então é um ponto também que o Vasco se apega. Claro. Tipo assim, pô, se fosse outro que levou, porque eles levaram o terceiro gol também, o jogo já estava acabando. É que depois deram 16 minutos, 18, 19, a briga e tal. Nossa Senhora. Mas... Acabou mais o jogo, estão jogando até agora há pouco. Estão jogando até agora há pouco, o menino foi no hospital, viu a filha, voltou e tá lá no gol. Não, mas assim, ele ressaltou isso, e eu acho que vale também. Claro, sabe? Tipo assim, outro time, outro grupo, se sofre aquele 3-2 ali, às vezes já desaba, não vai dar e tal. E o Vasco realmente falou, pô, vamos pra cima, desorganizado ou não, vamos buscar. E ele fez questão de ressaltar essa resiliência. 10 segundos vai acabar com o placar de Vasco. Muito legal a entrevista do Payet no L'Équipe, do jornal francês. Muito legal. E o placar de Vasco e Nova Iguaçu tem ir de volta, né? O primeiro jogo é 2-1 Vasco, então, Pascoal. Vamos fechar aqui pra gente ir pro intervalo. Fechado. A gente não tem acréscimo hoje, 1-0 Vasco. 1-0? Tá bom, um gol de diferença do mesmo jeito. Pô, dia da mulher, eu vou contigo. Depois do intervalo a gente fala da situação do São Paulo. E parabéns pro Léo Jardim pela filhinha. Não dormiu ontem, não vai dormir tão cedo agora. Não vai, agora é que não vai mesmo, né? Santa, óbvio que não é bom. O Vasco não mostrou ali força para dominar um adversário que, em tese, ele teria, se não que dominar, para ter um pouquinho mais de conforto, mas Copa do Brasil a gente conhece. Ao mesmo tempo, quando as coisas se encaminhavam para tudo dar errado, teve força para dar a volta por cima. Você sublinha mais qual lado? Sofrer com o Água Santa ou reagir diante dele? Não, assim, a reação não me pegou tanto, não. Assim, a reação era quase que uma obrigação ali do Vasco. O Vasco tinha que reagir como reagiu. O que eu acho que a gente tem que pegar são os 2 tempos distintos, mais do que a reação, mais do que o final do jogo. Perfeito. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom.
O Vasco fez uma partida excelente no primeiro tempo, atacando, trabalhando bola, com seus jogadores num bom nível de atuação. O segundo gol, o gol do Verratti, muito bem construído, muito bem terminado com a cabeçada do Verratti. Só que aí no segundo tempo, o Vasco toma o gol do Neilton no finalzinho do primeiro tempo. E como disse o Emiliano Dias, né, o auxiliar técnico do Vasco, o segundo tempo o jogo ficou muito trocado e o Vasco ficou exposto a um problema que a sua disposição tática hoje acaba impondo ao Vasco. Eu acho que essa é a reflexão do ponto de vista tático, estrutural da equipe, que o Ramon Dias e o Emiliano têm que pegar do jogo de ontem. Porque esse sistema com 3 zagueiros, que potencializa os alas do Vasco, bota bastante gente para trabalhar perto do Payet, do Watson e do Verratti, que são hoje os 3 homens de frente, ele é um sistema que, quando o Vasco tem o domínio do jogo e está controlando o jogo, é um sistema que funciona bem e que vem fazendo o Vasco competir bem em alguns dos seus jogos. Mas o problema é que quando o Vasco perde essa posse e passa a ser atacado, contra-golpeado, pelo fato de o Zé Gabriel ser basicamente o único cara com poder maior de marcação no meio, né? O Galdomes é um cara mais de chegada do que de pegada, o Vasco fica exposto. E como o Emiliano Dias falou, a hora que o jogo ficou aberto de contra-golpe a contra-golpe, o Vasco cedia muito espaço e aí o Vasco perdeu o controle do jogo. Então acho que existem aspectos táticos a serem olhados nos 2 tempos. O Vasco não pode fazer o segundo tempo que fez contra o Água Santa. Tomou uma virada, ia ser eliminado de maneira absurda pelo primeiro tempo que fez, mas encontrou força que era a sua obrigação dentro do jogo e conseguiu a classificação. E existem pontos bons a serem olhados e existem alertas que o jogo de ontem mostrou para o Vasco. Para o bem do Vasco, o alerta não resultou em eliminação e o Vasco segue na Copa do Brasil. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a classificação heróica do Vasco para a próxima fase. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React Plus.